Como vai segundo ano? Essa semana iremos trabalhar com teatro, a imaginação ganha vida. Ao iniciarmos o estudo desse capítulo, vamos retomar aquela questão norteadora, né? Da unidade. A arte faz pensar, certo? É sempre bom retomar e também a lista dos tópicos relativos aos conteúdos e atividades trabalhados durante, né, esse bimestre, né, o conteúdo anterior, para a gente não perder o fio da meada, certo? Então, vamos lá. Teatro, a imaginação ganha vida. Apresentação. Iremos, nesse capítulo, esse livro, primeiramente, lembrem que é o livro Ápice de Arte do segundo ano, que foi entregue na escola. Então, vocês vão trabalhar a página 14, tá ok? Que está escrito Teatro, a imaginação ganha vida. Então, mais especificamente, o teatro da Companhia Trux. O objetivo desse capítulo é que os alunos identifiquem o teatro como uma linguagem artística com recursos e procedimentos específicos, além de ampliar o repertório artístico e cultural dos estudantes. Os conteúdos e as atividades propostos visam proporcionar diferentes experiências com essa linguagem. Então, vocês vão me falar sobre suas experiências com teatro, especialmente o teatro de animação. Vocês vão observar cenas do espetáculo zoológico e vocês vão observar os objetos e a expressão do ator em cada cena. Vocês vão se expressar livremente a respeito dessas imagens que vocês observaram do espetáculo. Essa companhia Trux, ela usa materiais inusitados para se expressar livremente a respeito delas. A companhia Trux usa materiais do cotidiano para fazer teatro, certo? Então vocês vão ter as impressões e opiniões e vocês vão me responder o que vocês sentem ao ver a imagem, certo? Vocês gostam da possibilidade de criar personagens de teatro com objetos do cotidiano? Por quê? Então, eu quero saber que aí vocês vão, para iniciar esse capítulo, responder essas questões, tá? Pertinente a esse capítulo. Podem responder no próprio livro. Então, registrar e que eu vou acompanhar as respostas do desenvolvimento de vocês dessas aulas de arte, certo? Então, vocês, nesse capítulo, é para reconhecer e participar de jogos teatrais, compreender o conceito de personagem teatral, apreciar as obras de arte teatrais, em especial os teatros de animação, descrever o que você vê e sente em relação às obras apreciadas, comunicar aos colegas a sua apreciação, explicando o sentido que atribuiu a essas obras. Vão compreender os valores estéticos e valorizar os artistas que realizaram as obras apreciadas, conhecendo os aspectos de sua poética e suas principais obras. E também criar e produzir o teatro de objetos inspirados no espetáculo zoológico da Companhia Trux. Certo? Então observe a atividade que começa dessa página 14 e responda. Pode responder no próprio livro. Vamos adiante. É página 15.
Na página 15, aí vocês observam a imagem e também tem outras perguntas, tá? Então vocês vão conhecer, apreciar e cuidar da saúde física e mental, e como também da emocional, reconhecendo as suas emoções e as dos outros, e com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. Vão exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e fazer-se respeitar e promover o respeito aos outros, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habilidade, necessidade, convicção religiosa e de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual se deve comprometer. Essa é a competência do capítulo. Vocês vão agir coletivamente e pessoalmente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando, aliás, decisões com base no conhecimento construído na escola, segundo os princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. A linguagem que estamos trabalhando é do teatro, e a dimensão do conhecimento é a estesia, a criação, a expressão e a fruição. E vocês vão reconhecer e apreciar o teatro de objetos como forma de manifestação do teatro, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. Vamos para o próximo. Na página 16, aí vocês têm aí, que obra é essa, certo? E tem umas perguntas relacionadas às fotos. Vocês vão responder. E antes de iniciar a leitura do texto e das imagens, vocês vão pesquisar as informações sobre a companhia Trucks. Eu sugiro que vocês também vejam o vídeo do meu canal que eu produzi, que lá eu estou reproduzindo os vídeos dessa companhia. Então, e qualquer coisa eu esclareço as dúvidas. E vocês vão ler texto com a leitura das imagens presentes nessa sessão. E eu quero levantar algumas questões com vocês. Vocês conseguem identificar os elementos que remetem às figuras dos animais? Quais são os elementos que remetem à figura de animais? A forma do objeto escolhido, a cor ou o jeito como ele foi composto com outro, ajudam na identificação do animal. Se a forma como ele escolheu o objeto, a cor ou o jeito que ele montou, vocês conseguiram identificar o animal, de que maneira o objeto que ele segura, ele move, ele torce ou ele apoia, de que maneira, como ele age manipulando os objetos. O que vocês acham da expressão desses atores? A peça em questão, ela não tem cenário, mas tem um fundo escuro em que os atores, vestidos de preto, manipulam os objetos. Então,
os artistas, eles escolheram esse recurso. As informações sobre a obra e os artistas servem para ampliar a apreciação de vocês alunos, e não deve ser colocado acima das impressões que vocês terão a respeito da obra. E quais são os contextos e as práticas? Vocês terão oportunidade de reconhecer e apreciar o teatro de objetos como uma forma de manifestação de teatro que pode estar presente em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional, como eu já havia dito. Então façam essas atividades dessa página e vamos partir para a próxima, página 17. Então, nesta página também tem outras perguntas, né? Eu não vou ler, que senão vai se estender muito o vídeo. Eu vou ler sobre o teatro dos objetos dessa companhia Trucks. A alfabetização para a poesia. Então, nessa peça, eles utilizam a técnica de teatro conhecida por teatro de objetos, ou então, como também gostamos de chamar, a maneira da companhia Trucks, de teatro com objetos. Aqui mudamos o uso cotidiano do objeto para construir nossas criaturas ou simbolizar personagens. A criança, pela pouca experiência de vida, não tem repertórios para fazer comparações com entendimentos racionais elaborados de certos assuntos. Então, para isso, elas usam do artifício do jogo simbólico. Brincam de ser como o papai para entender na prática que são necessárias regras de convívio. Brincam de boneca para experimentarem ser como a mamãe, e empenham uma espada para sentirem-se fortes como os príncipes e os heróis. Conversam com bichinhos imaginários, são capazes de enxergar a vida onde não há vida. Passam a conhecer a si mesmas e a partir daí terão subsídios também para começar o processo de identificação do outro. Prática fundamental para o convívio em sociedade. O teatro de objetos promove ainda uma rica experiência poética que em nossas pesquisas denominamos pelo termo de alfabetização para a poesia. Para a construção de uma metáfora, na literatura juntam-se duas palavras para se criar um terceiro significado que não é simples, que é a simples combinação delas. O teatro de objetos pode operar na mesma lógica. Assim, um bule de café combinado com um pano de prato e um espanador de pó dão origem a uma galinha. Isto nada mais é senão poesia visual, ou ainda podemos dizer metáfora visual. Ao aceitar um grampeador de papéis como representante de um jacaré, o espectador, na idade em que for, estará se iniciando na linguagem da metáfora visual. Assim como o poeta refuncionaliza ou ressignifica as palavras, nós refuncionalizamos os objetos. Então, tudo que eu li tem tudo a ver com essa companhia, certo? Essas perguntas vocês respondam, tá? Eu não vou me estender, procurem ler o texto. Vamos para a próxima página, a página 18. Como a obra foi feita? Então, para discutir diferentes tipos de teatro de animação,
e mais especificamente o teatro de bonecos, vamos promover uma leitura das imagens apresentadas aí no caso. Vocês vão apreciar as imagens e observar em cada uma delas. Então eu vou conduzir uma discussão e chegar a novas conclusões e reflexões. O que vocês veem nessas imagens? Como são os personagens? Vocês imaginam como estes bonecos são manipulados? Conseguem identificar quais materiais são feitos? Que tipos de cenas parecem estar acontecendo? Vocês conhecem o teatro de marionetes? Vocês já viram peças de teatro de marionetes? Então, ao fazer a leitura do teatro de marionetes de Myanmar, né? Myanmar, que é essa segunda foto aí, tá? A de baixo, aqui é a maior. Vamos perceber um tipo de teatro de bonecos que é bem popular nesse país aí, Myanmar, antigo reino de Burma, é na Ásia isso aí. As marionetes eram usadas pelos soberanos para passar mensagens aos súditos. Por exemplo, um rei poderia pedir aos apresentadores do espetáculo para contar uma parábola ou uma fábula endereçada a algum ministro ou membro da família real que estivesse se comportando de maneira inadequada. Assim, o faltoso ficava sabendo que o soberano já estava de olho e procurava se corrigir. Certo? Então, procurem ler o texto também. Aqui, ele não, no caso, ele não faz perguntas, né? É só título de conhecimento. E para terminar, na página 19, temos aí as marionetes, né? Bonecos de teatro de fantoche. Bonecos de vestir também, que tá falando também, né? Então, eu quero mobilizá-los a experimentar e se interessar por meio das perguntas que eu irei realizar agora. Você gosta de assistir a peças de teatro? Que tipo de peças você prefere? Com bonecos ou com personagens interpretados pelas pessoas? Você costuma observar as roupas, o cenário, a iluminação, o som e as músicas que compõem as peças? Eu quero instigá-los a observar as imagens e compartilhar as ideias, opiniões e experiências sobre o teatro de animação. Essa forma de encenação se relaciona com a questão norteadora da unidade, que foi anterior, que foi essa: a arte faz pensar. Uma vez instiga a imaginação do público. Então, ao assistir essa peça, Zou e Lógico, por exemplo, os espectadores precisam criar a imagem dos animais que estão sendo representados com o uso de objetos. Então, nesse momento, neste contexto, vocês terão a oportunidade de exercitar o reconhecimento e a apreciação do teatro de bonecos, especialmente das marionetes, fantoches e bonecos de vestir, como uma forma de manifestação de teatro que podem estar presentes em diferentes contextos.
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. O teatro de objetos, ainda pouco estudado no Brasil, é considerado uma vertente do teatro de animação. O termo surgiu na França, na década de 1980, com os espetáculos realizados por Kate Deville e Christian Carignon. Diz respeito às encenações nas quais o foco está voltado para objetos prontos, deslocados de suas funções utilitárias, que se tornam personagens de cena carregados de novos significados. Certo? Então, terminando por aqui, então, eu aguardo, né, a devolutiva desses trabalhos. Postem no WhatsApp ou no meu WhatsApp particular e eu vou contando participação e a pontuação na participação desses trabalhos do livro. Lembrem-se que essa é uma atividade do livro, não tem que imprimir. Eu vou passar também em PDF, caso que para vocês se orientarem no livro, na página. Se vocês não tiverem o livro, aí no caso também pode imprimir, porque está em PDF. Obrigada e até um próximo vídeo, próximo encontro e o próximo contato. Tchau.